Muito bem, Cajazeira, Sertão Paraibano, Brasil. Eu vou agora conversar com o senhor Antônio Moura, ele que é irmão do João Bosco, uma das vítimas desse acidente. Senhor Antônio Moura, primeiro eu quero me solidarizar com toda a família pelo que está acontecendo, a tristeza de vocês, acima de tudo, a revolta, né, por essa impunidade, pode-se assim dizer. Eu queria que o senhor falasse quem era João Bosco, quem era a companheira dele, né? Como isso realmente aconteceu. Por favor. A gente inicialmente agradece o apoio, a possibilidade, a oportunidade de expor os fatos, né? Esse é um fato que interessa não só as famílias em particular, mas é um fato de interesse social. Afinal, todos nós temos o direito de circular livremente nas vias públicas, em segurança, e de chegarmos ao nosso destino em paz e principalmente íntegros, ou seja, vivos, chegar ao nosso destino, na garantia que a lei e o Estado devem nos assegurar. João Bosco era um meu irmão um ano mais velho do que eu, era uma pessoa que tinha uma contribuição social louvável, era um professor de história, era um diretor de colégio, era alguém que tinha um abnegado pela educação do município de Pacifica, alguém que empregou a vida em prol do próximo, em benefício do crescimento da educação e das pessoas, em benefício de cada pessoa e das famílias, e da sociedade como um todo. Minha prima, por outro lado, também tinha esse perfil de ser uma pessoa participativa e contributiva do ponto de vista social. Eram duas pessoas que contribuíram e poderiam contribuir ainda mais se não tivessem sido ceifadas de forma estúpida, de forma violenta, no seu direito de deslocamento. Duas pessoas que tiveram vidas ceifadas pelos simples fatos de não se respeitar as leis e o respeito à vida humana. Então, Fatinha também era professora, Fatinha que nós intimamente chamávamos, a nossa prima também, e ela era daqui de Cajazeiras, tinha uma articulação social muito boa com a cidade, bem conhecida, atuou muito tempo como professora, e era também uma pessoa, uma, uma atriz social que participava do processo de educação da cidade de Cajazeiras. Vocês afirmam que não foi acidente, que foi um crime. Como vocês afirmam isso? A gente teve muito cuidado de esperar até esse momento para fazer essas afirmações. Tudo que a gente está falando aqui é respaldado no devido processo legal instaurado, é respaldado no conjunto probatório, no conjunto de provas que foram produzidas no inquérito policial, instaurado legitimamente por quem tinha poder de fazê-lo, um delegado de polícia, investido nessa condição de autoridade, que fez diligências várias, utilizando-se de perícias, depoimentos testemunhais, e ao final concluiu que a senhora Juliana Carla Gadelha, moradora da cidade de Souza, e que conduzia um veículo do modelo Jeep, invadiu a contramão numa curva, numa rodovia estadual do Rio Grande do Norte, num desrespeito total às regras básicas de trânsito e um desrespeito total à vida de quem tem o direito e tem o direito de circular nas vias públicas. Juliana Carga Gadelha, Juliana Carla Gadelha é no caso, a suspeita. Na verdade, ela é indiciada já, a gente pode falar indiciada, porque houve um inquérito formal, um inquérito concluído. Esse inquérito foi conduzido pela autoridade judiciária da cidade de Cruzeiro, no Rio Grande do Norte. E ao fazer todas as diligências, restou fartamente comprovado a responsabilidade da autora, responsabilidade essa firmada através de documentos de perícia de local de morte, de perícias necroscópicas e depoimentos testemunhais que pôde oferecer suporte e subsídios para que a autoridade concluísse pela sua responsabilidade e a indiciasse por homicídio de trânsito, no crime de trânsito. Esse processo ele está sendo conduzido lá no Rio Grande do Norte, visto que esse
acidente, ele aconteceu numa rodovia do Rio Grande do Norte. Como é que está o andamento do processo? É, Já existe uma data para que haja uma evolução ou ele está parado? embora essas vítimas e autoria, vítimas e autoria residam no estado da Paraíba, como o acidente se deu em território norte-rio-grandense, é lá que foi instalado, é lá que tramita o processo, que tramita as etapas do processo. Então, uma vez o inquérito concluído, a autoridade policial indiciou e indiciada a autora, essas provas documentais e esses relatórios são enviados ao Ministério Público, que tem o poder de oferecer a denúncia. O que nos causa indignação, inquietação e, ao mesmo tempo, nos leva a incertezas é que o processo caminha a passos muito lentos. A gente está falando de 7 meses entre um crime praticado, entre um inquérito concluído e uma promotoria que ainda não se manifestou no oferecimento da denúncia. Então, o que a família quer é que o Ministério Público cumpra a sua parte, que ele ofereça agora celeridade, veja que se passaram 7 meses, e cumpra o seu papel social de oferecer a denúncia, para que as famílias e a sociedade tenham os seus direitos reparados. Uma vez que esses direitos sejam violados, cabe à justiça fiscalizar, supervisionar e aplicar as penas, respeitando o devido processo legal que está em andamento. Essa, essa senhora que cometeu esse delito, eu tenho que dizer ainda suspeita, que realmente, enquanto não houver uma condenação, a gente não pode, né? Então, eu tenho que dizer suspeita, tá certo? Essa senhora Juliana Carla, tá certo? Elas levam a vida normal, porque, se eu não me engano, ela tem rede social, vocês acompanham. Como é que tá? Vocês tiveram algum contato com ela? Da parte dela com relação a vocês, a família? Não, Em algum momento houve uma procura para não, tentar, assim, tentar, entre aspas, justificar o que aconteceu, mas pelo menos o lado humano. Aconteceu isso? não. Esse contato humanizado, essa abordagem mais próxima, mais particular, nunca houve. Na verdade, sempre foi o contato burocrático através dos representantes legais dela, dos nossos representantes legais. Muito bem. Quanto à vida dela, eu imagino, eu sou uma pessoa muito ocupada com o meu trabalho, com a minha vida, mas pelo que eu sei, ela continua normalmente a vida dela, sem nenhuma preocupação em esconder isso nas publicações sociais, que ela alimenta nas redes sociais. Ela continua dirigindo, continua viajando com o veículo, como se nada tivesse acontecido. Uma vez que o processo parou, que a investigação parou na fase de conclusão do inquérito, que foi iniciada, não houve, na prática, nenhuma sanção do ponto de vista da esfera penal, que prevê cassação ou suspensão do direito de dirigir e restrição de outros direitos. Por enquanto, ela não sofreu nenhuma restrição de direitos como esse aqui citado. Então, a família quer justiça. É isso que vocês estão pleiteando. A família quer justiça porque hoje sabe, pode afirmar, diante do conjunto probatório oferecido, de que ela é a única responsável pela morte dos nossos parentes amados, do meu irmão João Bosco Vieira de Moura, da minha prima Maria de Fátima Oliveira da Silva. Eles tiveram, infelizmente, o infortúnio de cruzar com essa pessoa pelo caminho, numa via pública que permitia a todo mundo o livre exercício de ir e vir, mas que exige de quem ocupa as vias públicas a obrigatoriedade de cumprir as leis e de ter o respeito à vida. Essa senhora Juliana Carla, no momento do acidente, ela estava sozinha no veículo? Pelo que consta da reportagem e até das imagens dos laudos técnicos que foram oferecidos, ela estava em companhia, inclusive, de familiares, de pessoas idosas, o que me causou muito espanto que alguém conduzisse pessoas idosas junto do carro para a família e se portasse de forma tão irresponsável, conduzindo o veículo em contramão, sendo esta a causa que motivou as mortes. Muito bem. O senhor quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Eu quero só complementar
que, em relação ao conjunto probatório, tanto há uma incisão muito grande dos depoimentos colhidos pela autoridade policial, como há também a feitura de um exame pericial de qualidade feito por uma instituição que tem credibilidade, o ITEP Rio Grande do Norte, que é o Instituto Técnico de Perícia daquele estado, que comprovou e demonstrou todas as circunstâncias que favoreceram a ocorrência do evento criminoso, do crime do trânsito. O de respeito à velocidade, que no local, a velocidade permitida era de 60 quilômetros, ele estava bem acima disso, pelos depoimentos das testemunhas. Ainda as condições que, em tese, impediriam a ocorrência do acidente se não tivesse havido a observância das regras do deslocar-se, do conduzir um veículo. Tratava-se de uma via bem sinalizada, com boa preservação do seu leito, da sua estrutura viária, uma via que tinha sinalização vertical e horizontal, e que não deixava dúvidas de que ali era uma via de tráfego duplo de mão em contramão, e que, inclusive, a linha contínua, a pista, da pista, impedia a, que alguém ultrapassasse em qualquer um dos sentidos. E chama mais atenção ainda de que se deu logo na entrada da cidade, a pouco mais de 200 metros da entrada da cidade, ou seja, era uma pessoa que não vinha observando nem de longe as regras básicas de trânsito. Então, como consequência do desrespeito à regra de trânsito e do respeito à vida do outro, isso resultou nas duas mortes, que deve sim ser acreditada à senhora Juliana Carla Gadelha. No momento do acidente, era por volta de que horas? Tempo bom, em torno de 8, 9 da manhã, com as condições que eu anteriormente relatei aqui, que não são informações minhas, são informações oficiais, documentadas com fotos e assinadas por peritos oficiais do Estado do Rio Grande do Norte. Então, realmente houve negligência da senhora Juliana Carla, inclusive sobrenome Gadelha, Exatamente. que é uma família assim bem conceituada na cidade de Souza, uma família, podemos dizer assim, abastada financeiramente, e a gente realmente fica se questionando, né? Por que que quando acontece, geralmente, coisas com pessoas assim com uma certa capacidade financeira, as coisas se tornam mais difíceis, mais prolongadas. Isso é algo realmente que a gente fica assim, perplexo, não é verdade? E a gente quer deixar bem claro aqui que é sempre bom lembrar daqueles preceitos legais e éticos de que ninguém está acima da lei e de que todos são iguais perante a lei em direitos e obrigações. É somente isso que a família espera, que a lei seja aplicada para essa senhora, como seria aplicada para mim ou qualquer cidadão que habita esse país e que está submisso à legislação vigente. Muito bem, Cajazeira, Sertão Paraibano, Brasil. Agora eu vou conversar com Suiane Oliveira. Suiane, que é filha da dona Maria de Fátima, exatamente a senhora que perdeu sua vida junto com seu companheiro João Bosco. Suiane, mais uma vez eu me solidarizo com a dor de vocês, tá certo? Eu queria que você começasse essa nossa conversa falando exatamente quem era sua mãe, Dona Maria de Fátima. Obrigada, primeiramente, obrigada, Fernando, pela oportunidade de falar, né, sobre o caso e falar também sobre minha mãe. Minha mãe era uma pessoa batalhadora. Ela criou eu e meu irmão praticamente só, né? Minha mãe era uma pessoa humana que gostava de ajudar as pessoas. Era uma pessoa alegre e divertida que gostava de curtir a vida, mas com responsabilidade, né? Uma pessoa que amava a família, que sempre estava presente, era o nosso pilar, o nosso porto seguro, era o meu alicerce do meu irmão. Então era tudo pra gente.
E depois que aconteceu esse fato, no dia que eu recebi a ligação do nosso primo, que a gente chama de Toninho, né, irmão João Bosco, meu mundo acabou. Minha vida, minha vida entrou num buraco e assim, e praticamente eu morri junto com ela, porque nunca imaginei ela estava vindo para passar o Natal aqui com a gente, com meu irmão, com meus filhos, meu sobrinho, meu esposo. Mãe é uma pessoa muito alegre. A gente adorava se reunir. Ela fazia questão que a gente se reunisse na casa dela, só a gente. Ela tinha o maior prazer de estar todo mundo reunido. E, e ela, quando começou esse relacionamento com o João Bosco, que também é primo da gente, ele veio a somar na nossa família. Ele era muito querido por todos nós. Inclusive, assim, pelo meu filho, que tem 5 anos, meu sobrinho, os meninos tinham o maior carinho por ele, ele também. Inclusive, tem um relato de uma pessoa que trabalhou com ele, que ela até mandou para mim, e eu fiquei muito emocionada, que ele falou para essa senhora que disse a ela que ele tinha ganhado 2 netos, que já sentiam que eles era de sangue, ele já considerava de sangue. Então, assim, ele era muito presente, ele mudou muito a vida da minha mãe, eles já estavam aproveitando muito a vida. Minha mãe, ela trabalhou muitos anos aqui em Cajazeiras na área da educação, ela foi professora, trabalhou na regional, ela trabalhou no Covid. Então, assim, ela contribuiu muito, ela ajudou muita gente. Ela dizia a mim, Suiane, eu vim para esse mundo foi para ajudar as pessoas. Eu sinto que eu tenho esse dever de ajudar as pessoas. E assim, foi muito violento a forma como minha mãe se foi. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer, Fernando. Nunca, nunca na minha vida eu imaginei que eu fosse perder minha mãe tão nova assim. E eu olho assim para os meus filhos e eu fico muito triste porque eles não vão poder ter a avó por perto, como eu tive os meus avós. O meu filho tem 5 anos e ele começa a gritar e eu perguntando a ele o que é, meu filho, que ele, eu tô com saudade da minha avó, mamãe. Eu tô com muita saudade da minha avó. E eu fico pra não viver. E ele olha pra mim. Ontem mesmo ele olhou pra mim e disse assim, mamãe, você tá chorando? Eu digo, tô não. Ele olha pra mim. Você tá chorando com saudade da minha avó, não é, mamãe? Aí foi falar pro pai dele que estava chorando e que queria chorar também. Então, assim, além de eu sofrer com a ausência da minha mãe, a gente era uma relação não só de mãe e filha, de amiga, assim, a gente conversava muito. E hoje eu procuro, eu sinto falta daquela pessoa de abraçar. E hoje eu só vejo lembranças. A gente fez essas camisas, eu fui entregar meu irmão e eu fiquei tão triste porque ele disse assim, agora eu só posso ver a senhora através de fotos. Fotos, eu quero abraçar, eu quero, mãe, saber como é que a senhora está, falar dos meninos, as coisas que estão acontecendo com os meninos, e eu não tenho mais ela aqui, isso me deixa muito aflita, muito desesperada. A gente teve contato com o pessoal da escola, João Bosco. João Bosco também era uma pessoa muito querida. Os alunos de João Bosco, o pessoal lá da escola Pacifica, eles tinham muito amor por ele, muito amor. Eles tinham o João Bosco assim como uma referência, sabe? Os alunos fizeram homenagem. Inclusive, eu vi que o prefeito, ele inaugurou uma escola no nome dele, em homenagem, assim, eles eram pessoas que gostavam. João Bosco amava motociclismo, né? Ele era presidente do motoclube Júpiter do Asfalto, ele tinha o maior prazer e ele nos contava as histórias, as vivências dele. E isso, assim, quando a gente para ver assim, que aqueles dois não estão mais aqui,
que eu não posso mais é, ver o sorriso da minha mãe, como aqui, ó, estampado aqui, a alegria dela de viver, de aproveitar tudo, de dançar, de curtir. Isso me mata, me maltrata. Eu vejo o meu irmão sofrendo com falta, sentindo falta da minha mãe, isso é demais, assim, e eu só quero, assim, que a justiça seja feita, que essa mulher pague pelo que ela fez, que ela responda, porque, assim, foi brutal, foi violento, né? Uma pessoa dirigindo a contramão numa curva, em alta velocidade, o clima bom. E João Bosco tinha o maior cuidado, é tanto que quando disseram assim, a gente de imediato já não estava acreditando, porque ele dirigia, ele guiava essa moto. João Bosco conhecia todo. Olha, Fernando, ele vinha, ele vinha, no mínimo, umas 6 ou mais vezes no mês de lá para cá, porque ele vinha com manhã, deixava ela aqui, ficava, às vezes ele voltava, ela ficava, depois ele vinha, ela ia. Ele andava, ele conhecia essa estrada muito bem, sabe? E por irresponsabilidade de uma pessoa que tirou a vida de 2 pessoas e tá aí vivendo normalmente sua vida. Isso assim é muito, é de muita, a gente fica muito indignado com isso. E a gente só pede que a justiça, que a comarca de Cruzeta veja, dê prosseguimento a esse caso, porque ela precisa pagar de alguma forma. Eu sei que presa ela não vai, mas eu só quero que haja a justiça, sabe? Que ela pague pelo que ela fez, porque ela não pode ficar impune, porque eu tenho certeza que se fosse João Bosco, minha mãe ou um de nós, da nossa família, estaríamos aí pagando, estaríamos aí com a consciência pesada, porque assim, a nossa família são pessoas de bem. A gente só quer buscar por justiça, a gente não quer é, fazer tipo Vingança. vingança, essas coisas. Não, a gente não pensa nisso, não. A gente pensa que a pessoa tem que pagar através da justiça. O que a gente só pede é isso, que haja a justiça, que seja feito, que ela seja condenada e pague por o que ela fez. De alguma forma, essa mulher precisa pagar. Ela não pode ficar aí na sociedade se pondo em risco a vida de outras pessoas. Porque, assim, foi comprovado que ela vinha com pessoas idosas. Acredito eu que eram os pais. Como é que você vem com seus pais de idade, Fernando, numa curva em alta velocidade, você na hora matar eles? Que inclusive no relato das testemunhas disseram que por pouco que ela não batia no caminhão. Então isso aí é de muita irresponsabilidade. Demais. Muito bem. Diante de uma fala como a sua, a gente realmente não tem nem o que dizer mais, né? A gente vê o sofrimento que você está passando, toda a família. Hoje, dia 19 de julho, aqui em Cajazeiras, vai haver uma missa em intenção dos dois e também um manifesto por justiça. Como Suiane falou, não é vingança. O que eles querem é que essa pessoa que cometeu esse acidente, esse crime, pague pelo que fez. É o mínimo que pode acontecer dentro de uma sociedade onde realmente as pessoas devem viver, tá certo? Cumprindo a lei, né? Eu queria pedir a vocês que estão aqui, por favor, que vocês viessem aqui para trás, abram o cartaz, né, para que a gente possa terminar, tá certo?
Os familiares que aqui estão podem ficar aqui e pessoas que vieram de fora, vieram da capital João Pessoa, para participar dessa missa, para fazer esse manifesto, e é do jeito que está na camisa, né? Eu vou até sair aqui um pouco para que fique só eles. Não foi acidente, foi crime. O que eles querem é justiça. Então, que o Ministério Público, que a justiça faça o que é para ser feito. Trazer Dona Maria de Fátima Oliveira da Silva e o senhor João Bosco Vieira de Moura de volta é impossível. Mas a família ter a certeza, a consciência de que quem tirou a vida deles está realmente pagando como deve ser, isso é o mínimo que pode acontecer. Então, o Ministério Público, a Justiça, tomem as providências para que esse crime não seja mais um de, infelizmente, alguns do nosso país, aqui no nosso sertão. E eu vou terminar essa matéria enfatizando, inclusive, uma outra vergonha que acontece aqui em Cajazeiras, quando se fala de justiça, que é o crime de Iane Marie. Outro crime que assusta, outro crime que deixa toda a sociedade perplexa pelo tempo que aconteceu e pela impunidade que acontece até hoje. Que o crime, esse caso de Dona Maria de Fátima e seu João Bosco, não seja mais um.